Hora informativa. Sindicato pede intervenção de autoridades para evitar salários abaixo do mínimo na base das lajes. CDS afirma que o Governo Regional tem cumprido palavra nos acordos parlamentares. O Conselho de Governo designou como Presidente do Conselho de Administração do Hospital da Ilha Terceira, Pedro Marques. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. A União de Sindicatos de Angra do Heroísmo apelou esta quinta-feira à intervenção das autoridades portuguesas para que a Força Aérea Norte-Americana deixe de pagar abaixo do salário mínimo na base das lajes. Vítor Silva, dirigente sindical, disse ter já solicitado uma reunião com o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, representante dos Açores na Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos. Os trabalhadores apresentaram queixa ao superior hierárquico no início de setembro e esta quinta-feira apresentaram queixa ao chefe de departamento, mas até que o processo chegue à Comissão Bilateral podem passar-se 13 meses no mínimo se tudo correr bem, indicou o sindicalista. E é já querendo adiantar e dando informação exatamente à Comissão Bilateral que nós solicitamos uma reunião ao representante açoriano na Comissão Bilateral, que é o vice-presidente do Governo Regional. Foi apresentada no dia 5 de setembro uma queixa ao superior hierárquico. Hoje foi apresentada o segundo processo, que é ao chefe de departamento, e depois da resposta teremos que percorrer aquele autêntico calvário que é este processo de queixa, até que chegue aos 3 níveis de resolução de conflito, que são o primeiro nível, os 2 comandos, o segundo nível, a Comissão Laboral, e o terceiro nível, a Comissão Bilateral. Nos Açores, o salário mínimo tem um acréscimo de 5% relativamente ao nacional, estando fixado nos 740,25 euros. Segundo o sindicato, desde 2021 que há trabalhadores portugueses ao serviço de Defesa Açores, na base das lajes na Ilha Terceira, com salários abaixo do salário mínimo regional. Ora, segundo Vítor Silva, existem trabalhadores que estão a receber 729,09 euros, quando o salário mínimo são 740,25 euros. O dirigente considera que a situação é ilegal à luz do direito internacional, apelando a que as autoridades nacionais reivindiquem uma alteração do acordo laboral que imponha um limite mínimo igual ao salário mínimo regional ou que retome a obrigatoriedade de aumentos salariais existente até 2009. O CDS-PP afirmou esta quinta-feira que o Governo Regional tem cumprido com a palavra nos acordos parlamentares, alertando para a necessidade de estabilidade, porque qualquer crise política vai colocar em causa a aplicação dos fundos europeus na região. Rui Martins reforçou que o mandato está numa fase absolutamente crucial, destacando que a existência de uma qualquer crise política pode pôr em causa a boa saúde financeira da região. O CDS-PP avisou ainda que o aumento das taxas de juros pode vir a desequilibrar as finanças familiares de um momento para o outro. Talvez seja a preocupação mais premente agora nesta espiral inflacionista, poderá ser o aumento das taxas de juros, que podem, de um momento para o outro, poder desequilibrar as finanças familiares. E por isso consideramos que essa é uma das preocupações deste orçamento, que será ter mecanismos para mitigar aquilo que possa ser esse aumento de juros, sobretudo com despesas com habitação. E aquilo que acharmos que seja necessário fazer e que tenha propósito, certamente iremos propor e fazer com que este Governo possa tomar medidas mais robustas. Consideramos que neste momento o Governo deu mostras de ter uma perspectiva social muito mais robusta do que na República, por exemplo, sendo que obviamente vemos sempre com bom grado qualquer medida que venha da República, sendo que terá que haver essa solidariedade e ser efetivamente para todos os portugueses. O Presidente do Governo Regional está esta quinta-feira a receber os partidos políticos a propósito da elaboração das antepropostas de plano e orçamento para 2023 que devem ser discutidos em novembro na Assembleia Regional. Ora, o PPM afirmou que estes são tempos de altruísmo político devido ao contexto económico tão difícil e rejeitou as declarações do deputado independente que acusou o partido de rasgar o acordo de incidência parlamentar. Gustavo Alves insistiu que, perante um contexto económico tão difícil, o PPM continuará a ser um referencial de estabilidade e de compromisso,
Quando questionado sobre as declarações do deputado independente, Gustavo Alves rejeitou que o PPM tenha rasgado o acordo de incidência parlamentar que suporta o governo regional. A propósito do plano e orçamento dos Açores para 2023, Gustavo Alves avançou que os monárquicos querem implementar políticas de combate à desertificação demográfica e à falta de habitação. Ora, ainda no âmbito desta matéria, o Partido Socialista alertou hoje que o plano e orçamento dos Açores para 2023 devem ter a capacidade de responder à crise inflacionista e avisou que o Governo Regional do PSD, CDS e PPM não se deve perder em negociações interpartidárias. Em declarações após uma reunião com o líder do Executivo açoriano na sede da Presidência em Ponta Delgada, Berto Messias considerou que o próximo orçamento da região deve apoiar as famílias e as empresas devido ao contexto económico e financeiro muito complexo. Terem a capacidade de responder à crise inflacionista que certamente se intensificará. E, portanto, aquilo que se espera de um governo regional é que faça uso da sua autonomia e possa usar estes instrumentos para ajudar as famílias e as empresas açorianas. Aquilo que o Partido Socialista trouxe também a esta reunião foi a necessidade imperiosa do governo regional aplicar rapidamente, devidamente e de forma eficaz aquilo que são os fundos estruturais disponíveis. Uma última nota que também nos parece importante é que o Governo Regional se foque naquilo que são os problemas dos Açores e dos açorianos e que, no âmbito da construção do plano de investimentos e do orçamento, não se perca em negociações interpartidárias cuja preocupação é sustentar o Governo Regional, mas se foque naquilo que verdadeiramente interessa, ou seja, os Açores, as açorianas, os açorianos e as empresas açorianas. O deputado do PS no Parlamento açoriano realçou a necessidade imperiosa de o Governo Regional aplicar rapidamente e de forma eficaz os fundos comunitários provenientes do Programa Operacional 2030 e do Plano de Recuperação e Resiliência. Ora, por seu lado, o PSD defendeu hoje a importância da estabilidade governativa do Executivo dos Açores, considerando que os açorianos não entenderiam que, no momento de incerteza económica e social, devido ao aumento da inflação, se juntasse a incerteza política. Em declarações após reunião com José Manuel Bolieiro, o vice-presidente do PSD Açores, Luís Maurício, realçou a importância da estabilidade governativa na região. O social-democrata reiterou a importância de o governo cumprir os objetivos das orientações a médio prazo 21-24. Luís Maurício defendeu que o plano e orçamento da região para 2023 devem manter o diferencial fiscal atualmente em vigor na região e a tarifa Açores, que permite aos residentes viajar de avião interilhas a 60 euros. O social-democrata considerou ainda que o Governo Regional deve apresentar um orçamento de responsabilidade social para 2023 para mitigar as dificuldades sentidas pelas famílias e pelas empresas. Os açorianos não entenderiam que a uma incerteza económica e social se juntasse uma incerteza política. Portanto, o PSD quis sublinhar a importância que tem a manutenção desta estabilidade governativa, até também pelo facto de aí estarem fundos muito importantes, nomeadamente no âmbito do PO 2030 e do PRR, que importa concretizar. O PSD manteve, perante o Sr. Presidente do Governo, a convicção de que se deve manter no próximo orçamento o diferencial fiscal no âmbito do IVA, do IRS e do IRC, até como forma de apoio às famílias e às empresas. Deveria ser um orçamento de responsabilidade social, de ser também um orçamento que vai na continuidade da defesa do combate à precariedade laboral, à valorização profissional. O vice-presidente do partido no arquipélago acrescentou que as medidas anunciadas pelo Governo da República para combater os efeitos da inflação devem ser extensíveis à região. O Conselho de Governo designou para integrar o Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira como presidente Pedro Marques. O anúncio foi feito pelo subsecretário regional da Presidência. O Conselho de Governo deliberou designar para integrar o Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito na Ilha Terceira como presidente o Dr. Pedro Manuel Dias de Figueiredo Pereira Marques.
O Conselho de Governo aprovou também uma resolução para a celebração de um contrato-programa entre o Governo Regional e a Universidade dos Açores para a abertura de 5 cursos de mestrado em ensino devido à escassez de docentes no ensino básico e secundário do Sistema Educativo Regional. Foi ainda aprovada uma resolução que permite, a título excepcional, que os jovens possam apresentar candidatura aos programas Estagiar ELT até ao dia 31 de dezembro de 2022. Visando as expectativas dos jovens que terminaram a sua formação entre 1 de fevereiro de 2021 e 31 de dezembro do mesmo ano, de frequentarem os programas Estagiar L e Estagiar T e que estariam impedidos de o fazer pela legislação agora em vigor, foi aprovada uma resolução que visa permitir, a título excepcional, que os mesmos jovens, desde que reúnam os restantes requisitos constantes do regulamento aprovado, possam apresentar candidatura aos programas Estagiar L e Estagiar T até ao dia 31 de dezembro de 2022. Estão nestas condições os jovens que tenham concluído o grau de licenciatura, pós-graduação, mestrados ou de cursos de qualificação profissional, níveis 4 ou 5 do Quadro Nacional de Qualificações, no período compreendido entre 1 de fevereiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021. O Conselho de Governo aprovou uma proposta de decreto legislativo regional que aprova o regime de criação, autonomia e gestão das unidades orgânicas do Sistema Educativo Regional. Que aprova o regime de criação, autonomia e gestão das unidades orgânicas do Sistema Educativo Regional. A aprovação desta proposta resulta da necessidade de estabelecer um novo regime que confira uma maior democraticidade na constituição das estruturas de gestão intermédia, valorizando a intervenção dos trabalhadores da ação educativa, bem como uma adequação dos campos de trabalho pelo exercício dos cargos de gestão ou coordenação e a inserção de novos critérios de definição da dimensão das unidades orgânicas, não os restringindo ao número de alunos. A opção pela criação de um novo regime visou facilitar a interpretação do quadro jurídico e assim a sua correta aplicação. Faria Castro, subsecretário regional da Presidência. O Bloco de Esquerda Açores entregou na Assembleia Regional uma proposta que defende a implementação de campanhas contínuas de esterilização e identificação animal para combater o abandono e os maus tratos a animais de companhia na região. Em conferência de imprensa realizada na delegação do Parlamento açoriano em Ponta Delgada, a deputada regional do Bloco de Esquerda, Alexandra Mendes, avançou que o partido apresentou uma proposta de alteração ao decreto legislativo vigente para controlar a população de animais de companhia e errantes. A implementação de campanhas de esterilização e identificação prolongadas no tempo até se alcançar o controle necessário, combater o abandono e os maus tratos, reduzindo assim a sobrelotação sobre os centros de recolha oficial, canis municipais e a sobrecarga das associações de proteção animal, a criação de programas de captura, esterilização e devolução dos gatos silvestres, que pela sua natureza não são domesticáveis e necessitam de soluções específicas para garantir o seu bem-estar e produzir um ambiente simbiótico que beneficia o ambiente, o animal e os habitantes desta área. A parlamentar lembrou que o abandono de animais nos Açores é essencialmente de animais séniores ou ninhadas, realçando que estas surgem porque a esterilização não tem sido abrangente, devidamente explicada e divulgada. Alexandra Mendes evocou dados de 2020 que revelam que foram recolhidos mais de 2.500 animais nos canis da região, sendo que mais de 24% não foram adotados. A deputada do PSD Açores, Délia Melo, considerou esta quinta-feira que o novo ano letivo na região arrancou com normalidade, destacando o reforço de 170 professores em 2 anos. A deputada social-democrata acusou ainda o Partido Socialista de críticas infundadas. Nós temos atualmente mais de 170 professores em atividade letiva. Portanto, em relação àquilo que havia, por exemplo, no último ano letivo da responsabilidade do governo do Partido Socialista. Para além disso,
Também temos 600 trabalhadores da ação educativa a mais em quadro, portanto numa situação estável, o que demonstra bem o esforço deste Executivo para o combate à precariedade. Nós próprios, quando estávamos na oposição, alertamos para esta situação, apresentamos na Assembleia projetos de resolução, recomendações que foram, no fundo, chumbados, porque isto para o Partido Socialista era um não problema e não calcularam de facto aquilo que iam ser as necessidades que depois iriam existir e a falta de professores que nós iríamos sentir. Quanto à implementação dos manuais escolares digitais, cujo processo foi também alvo de críticas, a deputada alegou que o Governo Regional tratou de tudo atempadamente para que nada faltasse. O presidente do Partido Socialista da Madeira, Sérgio Gonçalves, defendeu que a cimeira realizada esta semana entre as regiões autónomas da Madeira e dos Açores foi uma profunda desilusão que não passou da assinatura de meros protocolos. Para o também deputado da Assembleia Regional da Madeira, aquilo que faltou e que era importante neste momento era que fossem apresentadas soluções para o futuro das regiões autónomas, em particular da Madeira. Sérgio Gonçalves defendeu que o Executivo de Coligação da Madeira entre PSD e CDS devia ajudar no imediato os madeirenses a enfrentar o aumento brutal do custo de vida. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quinta-feira, dia 15 de setembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de um bom dia internacional da democracia. Tenha a continuação de uma boa tarde. Hora informativa.